Fala galera, olha só, vamos agora dar uma olhadinha em alguns conceitos básicos aí, iniciais aí de JavaScript, tá? Vou vir aqui e criar um Replicate, certo? Que vai ser a plataforma padrão que a gente vai utilizar para criar nossos exercícios aí, criar nossos códigos fontes. Então vou colocar aqui o nome JS variáveis. Criando, pronto, já está pronto aqui. Então, o nosso ambiente aqui do Replicate, né, como já mostrei para vocês, a gente tem aqui no meio o nosso arquivo que ele já cria automaticamente, que é o index.js. Né? Eu utilizei, criei um arquivo, um projeto do tipo Node, certo? Então, aqui eu posso já escrever meu código fonte. Então, a primeira coisa que a gente vai preparar é criar variáveis, certo? Um repositório para armazenar valores. Então, cria uma variável. Uma variável, então, vai ser esse local onde a gente vai armazenar valores, certo? Então, vou colocar aqui formas diferentes da gente armazenar valores. Tá? Então, vou colocar var, vou colocar aqui o nome de alguma variável. E aqui eu posso armazenar algum determinado valor. Vou armazenar aqui o número 70. Vou aqui criar uma variável de uma outra forma. Então, let de uma outra forma e vou armazenar um outro valor aqui. E vou criar uma outra maneira também de armazenar um valor por meio de uma constante. E vou atribuir um valor aqui, 5.5. Pronto. Então aqui eu declarei aqui 3 repositórios para armazenar valores, certo? Então 3 containers aí para armazenar valores. Uma forma utilizando var, outra let e outra const. Certo. Professor, por que existem tantas maneiras diferentes de armazenar valores aí? Bem, é o seguinte, a gente tem uma história aqui por trás. Essa primeira forma aqui, que foi utilizado um var, foi no primórdio do JavaScript. Então, inicialmente, a única maneira de a gente declarar era utilizando var, certo? Entretanto, o var tinha alguns probleminhas, certo? Então, assim, ele tinha algumas coisinhas complicadas que eu não vou entrar em detalhes agora, mas a gente tinha não é bem um problema, mas um comportamento chamado hosting, certo? Que era um comportamento assim que poderia gerar algumas confusões e dificuldade na leitura do código e também poderia gerar problemas também no seu código-fonte. E tem outra questão também, que eu poderia declarar várias variáveis com o mesmo nome, certo? Várias vezes. Então ele permitia fazer isso também, onde o let, que é uma maneira mais moderna, não permite a gente fazer isso. Então o let já cortou isso direto, tá? E o const, professor? O const foi uma forma de criar para armazenar um valor e depois eu não poder mais alterar o valor daquela variável, certo? Não seria uma variável, não, constante. Então, uma vez que eu coloquei não pode mudar e declarei 5.5, eu não posso aqui, ó, só vou executar aqui, como não está fazendo nada, não está imprimindo, não está colocando nada, então tranquilo aqui. Posso até colocar um console.log aqui e pedir para imprimir aqui, não pode mudar. E colocar run para executar. E ele apareceu aqui, 5.5. Então, console.log, ele imprime, exibe na saída padrão, que a saída padrão aqui para mim é esse console. Tá? Imprime o valor 5.5, que é o valor armazenado na constante e não pode mudar. Eu posso atribuir novos valores a uma variável. Então, vocês já devem ter percebido que para atribuir um valor a uma variável, eu utilizo o operador igual. Um operador aqui de atribuição, certo? Tomem cuidado que em algumas determinadas linguagens, o igual também pode ser um operador de comparação. Nesse caso aqui, é só de atribuição, tá? Então, eu posso atribuir um valor a uma variável. Atribuo aqui outro valor aqui, de uma outra forma aqui, que é o nome de outra variável, tá? E não pode mudar, que seria uma constante. Se eu tentar alterar, não pode mudar,
o valor aqui para 5.6, dessa constante não pode mudar, vou tentar executar, o que vai acontecer é que ocorre um erro, certo? Esse erro colocando que eu não posso atribuir um novo valor para uma constante, tá? Para uma variável constante. Eu não gosto muito dessa nomenclatura variável constante. Variável pode alterar, constante não pode alterar, mas de qualquer forma é a maneira como está sendo colocado aqui. Não pode ser alterado uma variável constante, tá? Então, essa linha aqui, ela vai ocasionar um erro. Vamos eliminar ela. Entretanto, se eu quiser modificar o de uma outra forma, atribuir um novo valor, então vou atribuir aqui, novo valor, logo em seguida eu pedi o console.log para colocar na saída padrão o valor que está armazenado na variável de uma outra forma. Vamos ver o que é que ele vai imprimir aqui, e apareceu novo valor. Tá? Então, como vocês percebem, eu consegui alterar tranquilamente o valor que estava armazenado na variável de uma outra forma. Tá? Então, let permite a gente fazer isso. Prestem atenção que na declaração da variável, a primeira vez, eu tive que colocar a palavra reservada let no início, para depois colocar o nome da variável. Tá? Aí depois eu pus de atribuir. Inclusive, eu nem precisaria atribuir na mesma linha. Eu poderia colocar só ponto e vírgula aqui em outra linha, em outro comando, eu colocar o nome da variável, o operador de atribuição igual, e depois o valor que iria ser atribuído. Tá? Uma vez que eu já declarei de uma outra forma, eu só preciso agora colocar o nome da variável igual, certo? E ele consegue funcionar adequadamente. Se eu tentar colocar aqui let novamente e tentar executar, o que é que vai acontecer? Aconteceu um erro, porque ele tentou declarar novamente uma nova variável que já tinha sido declarada. Certo? Então, está dizendo que o identificador de uma outra forma já foi declarado. Então, não posso declarar novamente. Eu posso atribuir novos valores, mas não declarar novamente. Então, quando eu faço let e o nome da variável, eu estou declarando. Quando eu faço o nome da variável igual, eu estou atribuindo um valor àquela variável. Nesse comando aqui, eu estou tanto declarando como atribuindo. Mas eu poderia só também declarar nessa linha e atribuir nessa outra linha aqui. Sem nenhum problema, funciona adequadamente aqui. O que eu não posso é declarar duas vezes. Vamos tentar aqui agora com nome alguma variável. Atribuir o novo aqui, vou pedir para imprimir, executar, e novo valor. Tranquilo, funcionou. Primeira. Vamos tentar aqui agora quebrar assim como a gente quebrou ali com o let, né? Quando eu coloquei duas vezes o let, declarei duas vezes, deu um erro. Vamos verificar aqui o que acontece. E não quebrou. Não quebrou. Vamos tentar fazer uma coisinha um pouquinho diferente ainda. Vou tentar fazer o seguinte. Vou tentar remover essa linha, tá? E tirar esse var. Vou executar e funcionou, certo? Isso aqui funciona porque em JavaScript tem um modo estrito de trabalhar, não vou apresentar agora para vocês, mas quando eu coloco aqui um determinado nome de uma variável, certo? E não declaro ela, ela automaticamente aceita como se eu tivesse criado uma variável do tipo var, certo? Variável var, e ele cria aqui, e ele aceita aqui normalmente. Existe um modo JavaScript que ele não permite isso, e isso não é recomendado. Não é uma boa prática a gente fazer isso. Então, não vamos adotar nos nossos códigos-fontes. A gente sempre vai declarar e, a partir de agora, sempre vamos declarar utilizando let ou const. Let para quando a gente quiser atribuir valores diferentes, vai variar o valor daquela variável, vai variar o valor da variável, eu posso atribuir valores distintos àquela variável, e quando eu quiser atribuir somente uma vez e não vou necessitar modificar o valor atribuído àquela variável, então declaro por meio de um const, uma constante, certo? Então, isso aqui vai ser a maneira como a gente vai proceder, tá? Então, na próxima aula eu falo um pouquinho aí sobre esses tipos aqui que a gente pode atribuir às variáveis, certo? Uma coisa chamada tipo de dados, beleza? Até a próxima, valeu!